Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Venha fazer parte da nossa família. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Na verdade, esse texto é só uma referência, mas eu queria começar com ela. O título da mensagem hoje é O Poder da Decisão. O Poder da Decisão. Josué, capítulo 24, verso 15. Durante essa semana, essa questão da decisão fez muito parte da minha vida. Durante essa semana nós tivemos uma reunião dos pastores, estivemos reunidos com mais de 35 pastores, média de 35 pastores numa live, onde todos participaram dessa reunião de forma ativa, e ali nós estamos diante de algo que nós precisamos tomar como decisão, e muitos caminhos ali foram apresentados. Algumas pessoas entendendo que nós deveríamos seguir para um lado, outros entendendo que nós deveríamos seguir para o outro lado, mas quando que na verdade, mesmo que ideias divergentes, todos queriam a mesma coisa, que o reino do Senhor continuasse sendo estabelecido aqui na nossa cidade, que as igrejas pudessem se fortalecer e crescer. Mas são decisões, e que uma decisão errada, ela pode ter um custo muito alto, muito alto. Então, hoje eu queria falar sobre decisões, porque eu tenho certeza que você tem decisões na sua vida que talvez você precisa tomar. Você que está assistindo, talvez você tenha decisões de extrema importância que você está procrastinando, ou seja, você deixando o tempo vir sobre essa questão e não tomando uma decisão diante daquilo que você precisa se posicionar. O grande problema não é a decisão ou escolher um caminho a seguir. O problema está a maneira que nós estamos tomando essa decisão. E hoje eu tenho certeza que vai ser uma exortação de uma aula para você, que vai falar muito do seu coração. Porque talvez decisões erradas do teu passado te trouxe para o momento que você se encontra aqui hoje. Eu sei que todo mundo aqui tem e você que está em casa, tem alguma experiência de vida, que por uma decisão errada te levou para um caminho que até hoje talvez você chora. Talvez até hoje dói no seu coração porque você tomou um caminho errado, que era para seguir para um lado, porque você não analisou, porque você não pensou, porque você não tratou esse momento de incerteza, de uma decisão que você precisava tomar da maneira certa.
e foi levado por uma situação que você tomou a decisão errada, e as consequências vieram sobre a sua vida. Para que isso não aconteça mais na sua vida, e que as suas decisões possam ser certas, e quando você tomar uma decisão que realmente possa contribuir para o teu crescimento, é essa palavra, e eu tenho certeza que vai falar com você. E o texto que eu escolhi é de Josué. Falando de Josué, é uma frase bem conhecida de Josué, mas eu vou ler o versículo inteiro, mas a gente vai atentar nas últimas palavras dele, e ele diz assim, esse texto diz assim, Josué 24:15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Daí ele toma uma decisão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele diz, não sei qual decisão que vocês vão tomar e qual Deus que vocês vão servir. Independente daquilo que vocês decidirem, eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa decisão de Josué mudou completamente a vida dele. Mudou a história, direcionou ele para um lugar onde Deus queria que ele estivesse. Então, em nome de Jesus, a nossa ideia é essa. Antes da gente entrar na questão da decisão, nós temos que entender o porquê que a decisão sobre a nossa vida está nas nossas mãos. E Deus é tão maravilhoso, que eu sempre digo nas palavras, quando eu falo sobre esse assunto, que é um grande presente, e eu entendo que é um dos maiores presentes. O maior presente que Deus nos deu foi a salvação, e a gente vai celebrar isso muito na Páscoa, porque foi através de Cristo que hoje nós podemos dizer que nós temos a salvação. Foi o maior, e Ele é o suficiente para tudo. Mas existe um outro presente que Deus nos deu, só que esse presente muitas vezes nós não sabemos lidar bem com ele. É um grande presente que muitas vezes nós temos desperdiçado ele, ou usado de maneira errada, trazendo consequências que talvez está ferindo o seu coração, ou o coração de algumas pessoas com quem você convive. E o nome desse presente, ele chama livre-arbítrio. O poder de você está na sua mão, de você decidir para qual caminho você vai seguir. Então Deus não fez a gente um robô. Deus não está lá com um controle gigante nas mãos, apertando alguns botões, dizendo que você tem que ir para a direita, ou você tem que ir para a esquerda, ou se você tem que ir para frente. Deus não faz isso. Deus, Ele mostra para você a direção e a vontade dEle. A decisão de você andar na vontade dEle e escolher a direção que Ele está apontando, é minha e sua. Minha para as minhas decisões que eu preciso tomar, para você nas suas decisões. Então esse é um presente, porque nós não somos manipulados por nada. Nós tomamos a nossa decisão em sã consciência, que a decisão que eu tomar vai trazer uma consequência, mas a decisão está na minha mão. Tem outro texto na Bíblia, que sempre a gente tem pregado sobre ele aqui, que está em Deuteronômio 11:26, que diz assim, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Quando ele continua, ele diz, escolha a bênção. E ele diz, a bênção está na obediência. Então Deus dá a dica de qual caminho que você deve seguir, mas Ele não força você caminhar nesse caminho. Deus bate na porta, a decisão de abrir ela ou não é sua, por conta do livre-arbítrio. Isso não é ruim, é ótimo, é uma bênção. Você decide o que você deseja para a tua vida. Mas o grande problema é que nós temos errado nas nossas decisões. Talvez você que está em casa, você está chorando, talvez com um remorso muito grande, com arrependimento, e a dor do remorso, ela é grande, ela destrói a gente. Talvez você está vivendo um momento assim, porque você tomou uma direção errada, você decidiu de uma maneira errada, e teve uma atitude que você fez que te feriu, e que está trazendo uma consequência para a tua vida, não é diferente de nós. Em nome de Jesus, hoje, que nós possamos tratar com responsabilidade esse grande presente que o Senhor nos deu, o livre-arbítrio, o poder de decidir. O diabo, ele não faz isso. Quando você começa a escolher estar longe da presença de Deus, o diabo vem e tira de você. Uma das coisas que o diabo rouba é o livre-arbítrio, é o poder da decisão. Ele retira de você, ele te escraviza. Você já passa a não mais tomar a decisão em você só.
você começa a ser daí como fosse um marionete nas mãos dele. A ideia dele é acorrentar você para que você não tome mais as suas decisões e você tome as decisões que ele quer para a tua vida. E o final dessa história é dor, ranger de dentes, desgraça, sofrimento. Em nome de Jesus, se você está vivendo num momento assim, eu creio que nessa noite essas correntes vão ser quebradas, em nome de Jesus. E decisões que foram tomadas erradas, nessa noite nós vamos entregar nas mãos do Senhor. E através do conhecimento da palavra que Ele vai trazer para nós, nós vamos começar a agir de forma diferente. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos por decisões tomadas erradas do passado. A partir de agora nós vamos começar a plantar a semente boa, de decisões certas, para que a gente possa ter uma colheita abençoada. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu procurei no dicionário aquilo que significa decisão. Decisão significa, um dos significados é resolução tomada após julgamento, juízo ou sentença. Então, o próprio significado da palavra decisão está dizendo que eu preciso pensar antes de agir. Eu vou falar aqui de algumas características que estão por trás de uma decisão, para levar você a refletir como é que você tem agido. Amém? Que essa palavra possa trazer uma mudança em você. Porque a palavra boa não é aquela que consola, aquela que passa a mão em você. A palavra boa é aquela que realmente produz mudança. Amém? E nós estamos aqui para ouvir a voz de um Pai, Deus, através da minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu estava ontem andando de bicicleta com o pastor Ângelo, e eu estava na dúvida da palavra. E de repente nós estávamos caminhando, e nós chegamos numa encruzilhada. E a gente não sabia direito o percurso que nós estávamos andando. E de repente nós tomamos a decisão de seguir por um caminho, quando na verdade o caminho era outro. E quando nós percebemos que tínhamos tomado a decisão errada, nós tivemos que voltar por alguns bons metros com a bicicleta, já cansado, para que a gente pudesse voltar de novo no caminho. Uma decisão errada trouxe um exercício a mais para a gente, diante do momento que a gente já estava cansado. Aquilo me trouxe muita mente, assim é a gente. Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos aprender a tomar decisões assertivas. Existem alguns estudos que falam sobre essa questão da decisão. Tem uma divergência da quantidade de decisões que nós precisamos tomar todos os dias. Mas tem um jornal americano que ele diz assim, esse jornal publicou uma matéria dizendo que a média, não significa que todos têm esse número. Gente, esse número é extremamente alto, e eu gostaria de ficar até com o mais baixo a quantidade, porque é alto. Mas ele disse, vários lugares diz esse número. Diz que nós tomamos durante um dia 35 mil decisões. Teu cérebro está constantemente tomando decisões, desde a hora que você acorda até na hora que você vai dormir. É claro que são decisões pequenas e que de pouco significado, ou se você segue de um jeito ou segue de outro, não vai ter um impacto na tua vida, muitas delas. Mas diariamente, existem muitas decisões que nós tomamos, que não é nesse âmbito de 35 mil, mas que uma decisão errada pode levar você para um caminho tortuoso e sofrimento. Vai desde a hora que você vai acordar, que hora que você vai acordar, se você vai ficar mais um pouquinho na cama ou você vai levantar, se eu vou pisar com o pé direito, se eu vou pisar com o pé esquerdo, para onde eu vou tomar café primeiro, eu vou escovar o dente, vou pegar a pasta com a mão direita ou com a mão esquerda, aí vai. E todo instante nós estamos tomando decisões na nossa vida, alguns sem muito efeito e algumas que são importantes. E essas importantes, se a gente não tiver um raciocínio, um pensamento correto, segundo a palavra, para tomar a decisão correta, pode levar a gente ao fracasso. E eu tenho certeza que você está aqui não para ser um fracassado, mas para ser um vitorioso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro, aonde começa o processo de decisão? O processo de decisão começa no campo da nossa mente. Você nunca age sem decidir. Sempre você decide e depois você age. Então a decisão vem na tua mente, e quando você decide, você começa a ter uma ação. Então significa que existe um tempo entre você pensar naquilo que você tem que fazer e você fazer. Aonde que está o grande problema nosso?
que quando a gente decide aqui, nesse tempo que nós estamos decidindo, a gente não raciocina da maneira certa, correta, que nós vamos aprender. E aí a gente age. E porque a gente não raciocinou antes de agir, de decidir, a gente erra. Então primeiro, então é no campo da nossa mente. Tem um livro que eu não sei se alguém daqui já leu, ou alguém que está conectado com a gente, mas eu queria deixar aqui como uma referência para você. Esse livro é espetacular. Se você quiser ele, você pode falar comigo, eu tento arrumar ele para você. Ele é um livro maravilhoso. É um livro da Joyce Meyer, que diz assim: O Campo da Batalha da Mente. Não sei se alguém aqui já viu, já leu. Eu não sei se tem aqui, né? Acho que não tem aqui na biblioteca, mas chama O Campo da Batalha da Mente. O que ela fala? Ela fala que as maiores batalhas nossas acontecem aonde? Na nossa mente. E você decidir por um caminho ou por outro caminho, avaliar se aqui o que vai acontecer para cá, o que vai acontecer para lá, já é uma batalha que está sendo travada dentro da tua mente. Decisões acontecem no campo da mente. Amém? Segunda coisa, as nossas decisões, elas sofrem influências. E eu queria que você abrisse muito seu coração para você entender isso. Porque aqui é importantíssimo para que a gente possa caminhar, para você realmente ser assertivo nas suas decisões. Então, primeiro, em campo da mente. Segundo, influenciada por algumas coisas. Então, a gente não toma decisões à mercê do nada. Existem influências que a gente vai recebendo ao longo do tempo, que influencia nossas decisões hoje. E eu vou falar algumas. Primeira, as nossas crenças. Essas nossas crenças, na verdade, são experiências que nós vivemos no passado, ou tudo aquilo que a gente está vendo, tudo aquilo que a gente está ouvindo, ou que a gente está sentindo, e que influencia as nossas vidas no onde nós estamos hoje. Talvez uma circunstância que você viveu no passado, uma desilusão que você viveu, um abuso que talvez você viveu, algo que aconteceu, um casamento que você perdeu, tudo isso, ele vai trazendo para você algumas crenças. E quando você vai repetir algum momento que você precisa tomar uma decisão que tem a ver com aquilo que você viveu no passado, a sua experiência do passado começa a influenciar você na decisão do presente. Então, aqui já tem um ensinamento. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque talvez as nossas influências, as nossas experiências do passado não significa que elas vão se repetir no presente. Tem gente, por exemplo, que não toma uma decisão para entrar num relacionamento e casar, e está aí talvez namorando 5, 6, 7, 8, 10 anos, porque talvez no passado ele teve um fracasso no casamento, numa relação. E porque ela fracassou no casamento passado, gerou uma crença para ela que talvez ela vai casar e ela vai se separar de novo. Daí ela fica procrastinando, fica adiando, apesar de amar aquela pessoa com quem ela está, ela fica adiando a decisão de entrar no casamento, por conta de um fracasso do casamento anterior. Estou dando um exemplo. Agora, significa que porque ela fracassou no casamento anterior, que esse casamento ela vai ser fracassado também? Não. Mas por influência das crenças do momento que ela viveu no passado, tem prejudicado ela a tomar uma decisão no presente. Então tem coisas na nossa vida que você precisa pensar nisso. Talvez você está sendo influenciado por situações do passado, então, para que você possa tomar decisões. Ou talvez coisas do passado estão te levando, empurrando para você tomar decisões que vai te levar você para um lugar ruim. Não para um lugar bom, para um lugar ruim. Já teve gente aqui na comunidade terapêutica, pessoas que tomaram a decisão de interromper o tratamento, porque a crença dela do tratamento, de ela estar bem, vinha contrário àquilo que ela viveu no seu passado. Então ela queria machucar pessoas próximas a ela, que feriram ela no passado, e ela estar bem, ela não machucava essa pessoa. Então o que ela tomou a decisão? Vou interromper o tratamento. Porque olha o que meu pai me fez, olha o que minha mãe fez. Agora estão todos felizes porque eu estou aqui no tratamento. Vou largar a mão do tratamento porque eles não podem estar felizes, porque é o que me fizeram no passado. Está vendo? Uma decisão errada por uma circunstância do passado. Olha só. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E tem coisas que tem a ver com aquilo que a gente fica ouvindo, ou até sentindo, que todo o tempo fica influenciando a gente. Talvez, se você estiver ouvindo o jornal, por exemplo, nacional,
Esses dias eu comecei a ouvir de novo, porque eu queria mais informação sobre a questão da vacina, como é que estão as coisas, porque também a gente tem que estar envolvido. Começou a me fazer mal. E as decisões que talvez eu precisava tomar de uma maneira, eu comecei a tomar outras decisões por conta da influência do que eu estava vendo na TV. Que é só morte, só morte, só morte, só morte, só morte, morte, morte. Não é que isso não seja a realidade do momento que nós estamos vivendo, mas a maneira que a televisão está pintando, está deprimindo. Então era para mim, por exemplo, ter um dia legal, uma noite bacana, acordar no outro dia animado para um dia, apesar das dificuldades, eu já estou começando o meu dia com a cabeça para baixo. Porque eu estou tomando uma decisão do meu dia, vinculado daquilo que eu ouvi no dia anterior. Toma cuidado. Um conselho errado. Uma experiência de alguma pessoa que não faz parte da sua experiência. É a dele, ele viveu aquilo, mas não significa que você vai viver também. Pode te levar a tomar uma decisão, influenciar você numa decisão que pode levar você ao lugar errado. Amém? Segunda coisa, pela nossa forma que nós somos, por características que nós temos. Nós nascemos com características. Aqui, todo mundo que está aqui, na casa de recuperação, não consigo fazer isso lá para você que está em casa, mas o pessoal que está aqui, vocês já entenderam, sim ou não? Se for sim, levanta a mão, se for não, fica com a mão abaixada. Vocês já entenderam que tem pessoas que vocês têm convivido aqui, alguns já por alguns meses, né? Já está quase chegando aos 9, você está aqui já há algum tempo, você tem percebido que a forma delas tomar a decisão é bem diferente do seu? Tem isso? Você tem enxergado isso, sim ou não? Tem. Por quê? Porque pessoas são diferentes. Então depende. Tem pessoas que são mais impulsivas, que já tomam decisões mais rápidas, que tem menos sentimento nas suas decisões. Tem aquele que é mais racional, tira todo o sentimento e é só racional. Tem aquele que talvez tem mais equilíbrio nas suas decisões. Mas são coisas, são personalidade que nós nascemos com ela e nós somos diferentes. Glória a Deus que nós nascemos diferentes. Você pensou se todo mundo fosse igual? Que jeito que seria o mundo? Todo mundo ia vir aqui para a capela com a mesma roupa. Ia ser legal? Não ia. Todo mundo gostando da mesma coisa. Todo mundo gostando do mesmo alimento. Nós não ia ter, todo o alimento que iríamos comer aqui seria sempre a mesma coisa. E assim também na nossa casa. Todo mundo ia torcer para o mesmo time de futebol. E eu até sei qual é. Ia todo mundo torcer para o Flamengo. Ia ser bom daí. Mas o Flamengo não ia ter adversário, porque não ia ter ninguém para jogar contra ele, né? Glória a Deus, né? Tá vendo, gente? Como, né? É diferente, nós somos diferentes. E glória a Deus por isso. Então a maneira que nós vamos tomar nossas decisões vai ser diferente daquele que a gente convive. Mas a gente precisa se conhecer. Dá um exemplo. Eu sou muita emoção. Muito. E eu aprendi que eu não posso tomar decisões num instante, no momento. Porque se eu tomar decisão na hora, se alguém chegar para mim e falar assim, toma uma decisão agora, e eu não tivesse tempo para pensar, eu vou tomar emocional essa decisão. E talvez por tomar uma decisão emocional pelo coração, eu possa errar. A Bíblia diz isso. Enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Então, as minhas emoções, ela pode me enganar. Então, o que eu preciso? Eu entendi que eu sou assim. Eu reconheço que eu sou dessa forma. Que eu sou diferente de quem, talvez, toma decisões mais racionais. Eu preciso trazer equilíbrio. Então, eu já aprendi a me conhecer. A minha personalidade me leva. Quando eu for tomar uma decisão, eu tenho que pensar. E em casa é assim. Às vezes, as crianças chegam lá e falam, pai, você compra tal coisa? E eu tenho que pensar. Daí eu falo para ela assim, ó, vou pensar. Ah, pai, compra aí, fala aí, decide agora. Daí eu falo para elas assim, tá bom, a decisão agora é, não vou. Se você deixar eu pensar, pode ser sim. Daí ela fala, tá bom, pai, você tem seu tempo. E é assim, porque eu aprendi a entender como eu sou. Vocês têm características diferentes, você que está assistindo, você tem características diferentes. Só que você precisa se conhecer para saber se realmente a maneira que você tem se comportado diante das suas decisões. Talvez o grande erro da tua vida é tomar decisões só racionais e tirando todas as emoções. E talvez por tomar decisões só racionais, você tenha perdido muita oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Por exemplo, ter equilíbrio. Só que eu preciso conhecer e saber que isso, a maneira que eu sou, a maneira que eu nasci, influencia nas minhas decisões. Até aqui tudo certo? Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, dá para estar entendendo? Glória a Deus.
Outra coisa, nós somos influenciados aquilo que as pessoas falam para a gente, pelos outros. E é muito forte isso aí. Muita gente chega para a gente diante de uma situação e vai dar sua opinião. E eu vou falar sobre ele, mas vou adiantar o assunto. Tem um versículo na Bíblia que está no Salmos capítulo 1, verso 1, uma das coisas que ele diz desse capítulo, que para você ser feliz, você não tem que escolher, não tem que ouvir conselhos de ímpio. Uma das coisas que o versículo fala é isso, Salmo 1. Por quê? Porque muitas vezes a gente está buscando a opinião dos outros para tomar uma decisão, mas buscando em pessoas erradas. Toma cuidado. Quando você for tomar uma decisão, cuidado com aquilo que você escuta de alguém. Quantas vezes eu já vi pessoas dentro da igreja, porque está passando uma dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento, no lugar de procurar um homem de Deus, alguém com experiência, que está vivendo muitos anos ao lado da sua esposa, que tem condição de poder te orientar da maneira certa, que ações que você precisa tomar para que você possa ter sucesso no seu casamento, que decisões que você precisa tomar. Daí vai consultar pessoas erradas, que são talvez fracassadas no casamento, nunca tiveram sucesso, nunca fala da esposa, nunca está junto da esposa, vai pegar a opinião dele. Daí foi pedir para ímpio, para quem não é sabedor daquela área, por um conselho para uma decisão. Dessa pessoa vai dizer assim, para você talvez, ué, você está lutando por esse relacionamento? Rapaz, manda ela embora e vai para a pista. Tem tanta gente aí, ó, você está perdendo tempo com essa pessoa, e vai ouvir isso, e vai te influenciar para que você tome uma decisão errada. Então cuidado, porque as suas decisões também são influenciadas por aquilo que você ouve dos outros. Toma cuidado. Eu nunca posso tomar como uma verdade ou algo de alguém que ela não vive aquilo que ela está falando. Eu preciso ver, aquela pessoa só pode me dar um conselho numa decisão se realmente ela vive. Se realmente ela tem sucesso naquilo que ela está fazendo. Você está com dúvida de comprar uma coisa, você não tem dinheiro. Você vai e pergunta para qualquer pessoa. E de repente você escolhe um amigo para perguntar se você deve comprar ou não. E aquele amigo é aquele que está devendo um cartão de crédito, deve para todo mundo. Como o pastor Ângelo já disse em algumas ministrações, nem consegue andar na Avenida Goiás, né, pastor Ângelo? Você quando vai passando na Avenida Goiás, as pessoas das lojas só falando, vem aqui, tem uma conta para você pagar aqui, tem uma conta para você. Você sabe dessa ideia dessa pessoa, e você vai perguntar para elas, ou seja, ela é consumista, ela não valoriza o dinheiro, ela não administra seus bens, está devendo para todo mundo. Daí você vai perguntar para ela se você tem que adquirir aquilo ou não, ou aquilo que você faz ou não com o seu dinheiro. Vai te levar para o brejo. Então eu vou olhar para quem? Para quem é exemplo. Para quem realmente é uma pessoa de sucesso nessa área que eu preciso decidir. E ela vai me orientar da maneira certa. E vai me ajudar para tomar a decisão certa. Cuidado. Amém? Mais um. A gente é influenciado por nossas vontades. Ou seja, na busca de um prazer imediato. A gente tem a nossa vontade própria. E muitas vezes na nossa vontade própria nós somos influenciados na nossa decisão. Eu aprendi que como eu sou muita emoção, as minhas decisões têm que ser mais tardias. Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma bicicleta, como o pastor Ângelo sempre está falando para mim, né? Que a minha bicicleta é ruim. Por isso que eu sofro mais que o pastor Ângelo na bike. Olha a historinha, né, pastor Ângelo? E a minha bicicleta é bem ruinzinha mesmo, de verdade. Ele está aqui para validar isso. E assim, ele está sempre falando comigo, falou, pastor, você tem que comprar uma bicicleta melhor. E eu sofro mesmo. Mas eu não comprei ainda. Porque eu sou uma emoção. Porque se fosse normal, o pastor François no seu estado normal, quando ele falou isso, eu já ia lá e proof. E, sem pensar nas consequências, eu ia pegar o dinheiro e já comprava a bicicleta. Eu não desisti da compra, mas o que eu estou fazendo? Eu estou pensando, eu estou analisando, eu estou matando a minha vontade para ver se racionalmente é isso que eu devo fazer, trocar a minha bicicleta. Um exemplo banal, mas é verdade. Então beleza, agora sim eu vou poder pensar, eu vou raciocinar, estou matando a minha vontade para ver se realmente é isso. Passa um tempo, ainda continuo com aquele pensamento, realmente eu preciso, porque eu quero
emagrecer, eu quero praticar esse esporte, estou pegando gosto por ele, e eu preciso me exercitar. Beleza, vai chegar no momento que eu posso tomar a decisão de comprar uma bicicleta. Mas aí, eu não estou fazendo no impulso da minha vontade. Eu estou pensando nas consequências. É a mesma coisa com vocês. Quando vocês estavam aqui, nesse contexto que nós estamos vivendo aqui, que talvez é diferente de quem está em casa, mas aqui da casa de recuperação, quando você estava no vício, você tinha a vontade, porque é isso que a droga produzia em você, a vontade e a necessidade de usar ela para você poder ter um prazer que você teve da última vez que você usou. Se você pensar só na sua vontade, sem raciocinar, você volta para a droga, volta para a bebida. Se for na sua vontade. Porque na sua vontade imediata, é isso que você vai tomar como decisão. Só que vai trazer uma consequência enorme para a tua vida. Destruição, tristeza, choro, e talvez pode custar a sua própria vida. Eu não sei se o pastor Anjo falou, mas antes de ontem, né, pastor? Na madrugada de sexta para sábado, faleceu um menino que passou aqui na casa de recuperação, estava no CAPER para vir ser internado, mataram ele lá em Japurá. Japurá, né? Mataram ele lá em Japurá. Olha só. Então, decisão errada. Ele tinha uma possibilidade de estar aqui, teve uma decisão que ele tinha que tomar de vir para cá. Ele veio num período, tinha uma chance de novo para retornar. Todo mundo falando para ele vir. Ele não tomou essa decisão. Tomou a decisão errada pela sua vontade. De voltar de novo, a usar mais uma vez, a tomar mais um pouquinho, a usar aquela droga mais uma vez. E isso, naquela noite, custou a sua própria vida. Então, sacrifica a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado, que a sua vontade, ela pode influenciar você a tomar uma decisão errada na sua vida. Por último, os crentes, aqueles que realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E os crentes que eu estou falando aqui, não estou falando de religião. Amém? Irmão, em nome de Jesus, você que está assistindo a gente, tira essa questão da sua cabeça, que os crentes é aquelas pessoas que são evangélicas, que estão na igreja evangélica. Os crentes, aquele que crê em Deus, é aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e entregaram suas vidas a Ele. Amém? Então aqueles que entregaram, então os crentes que eu estou dizendo aqui, aqueles que entregaram sua vida para Jesus, também sofrem influência, porque teve sua vida mudada. Aonde a influência sobre a vida deles, dessas pessoas, sobre as nossas vidas, é a boa e perfeita vontade do Pai. A vontade de Deus, que também nos influencia. Mas para aqueles que são filhos, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então essas são as coisas que influenciam as nossas vidas, que de alguma forma faz a gente tomar a decisão certa ou a decisão errada. Beleza. Agora eu queria falar de algumas coisas que um dia levam a gente a tomar decisões, só que a gente não permanece, porque tem decisões na nossa vida que elas precisam ser contínuas. Não é um momento. Da bicicleta que eu disse, por exemplo, é comprar ou não comprar a bicicleta. Uma decisão, sim ou não? Sim. Então beleza, eu vou lá com o meu dinheiro, comprei a bicicleta, acabou o assunto. Já estou com a bicicleta, esse assunto morreu. Agora tem algumas decisões que elas são contínuas, elas são permanentes na nossa vida, elas têm consequências permanentes. É algo que todo dia eu preciso decidir, talvez a mesma coisa. Eu quero ter uma vida saudável, por exemplo, uma vida de saúde, tanto física como espiritual. É uma decisão que eu tomo só uma vez na minha vida e pronto? Não, constante. Porque todo dia eu tenho que cuidar. Então, se eu quero na minha vida física, eu tenho que cuidar da minha alimentação, praticar um esporte. Eu tenho todo um estilo de vida que eu tenho que mudar diante da minha decisão, que eu tenho que permanecer nessa decisão. Então, eu acordo de manhã e falo, hoje eu decido ter uma vida saudável. Então, eu vou ver o que vou comer, eu vou praticar esporte, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou no médico, eu vou cuidar de mim. Agora, vida espiritual. Aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Foi uma decisão, não foi? E a maior de todas que nós podemos tomar. Só que ela termina no dia que você vem na frente no apelo do pastor e aceita Jesus como Senhor e Salvador? Não, porque ela é contínua. Ela é da mesma forma. Você vai ter que todos os dias acordar e decidir. Hoje, mais uma vez, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador.
Hoje, mais uma vez, eu escolho ter uma vida de relacionamento com o Pai. Hoje, mais uma vez, eu não quero desviar dos caminhos do Senhor, eu quero viver a vontade dEle. É uma decisão contínua. Talvez teve algum momento da tua vida, você que está assistindo a gente, você que está aqui, que você aceitou Jesus, viveu uma vida de bênção, e talvez você, por não manter essa decisão, te fez viver uma vida errada. Talvez você teve uma experiência com Deus no passado, só que tem um pedaço da sua vida que foi destruição. O que você fez? Você aceitou, tomou a decisão certa, mas você não deu continuidade nessa decisão. Então o que faz com que a gente não permaneça? E é em tudo. Em tudo. Por exemplo, eu tenho uma decisão de eu estudar. E eu vou me capacitar para isso. Vou terminar meu 2º grau, vou fazer uma faculdade. E eu queria abrir um parênteses. Irmão, você tem condição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria que desse um glória a Deus aqui. Só foi eu sem, pastor Ângelo. Vamos dar uma chance? Vamos lá então. Você tem condição de sair daqui e entrar e estudar e sair com um canudo, ter um canudo de uma faculdade para você melhorar a sua carreira profissional. Aê, agora ficou bonito. E tem, gente. A gente tem aqui histórias de pessoas que saíram daqui, que estavam na mesma situação que talvez muitos aqui, que não tinha nem o ensino médio completo, e em 1 ano conseguiu completar o ensino médio e já passou no mesmo ano na faculdade e entrou para fazer um curso superior. É possível. Não sei nem ler e escrever. É possível você, no curto prazo de tempo, você aprender a ler e escrever, fazer toda a sua formação, e talvez demore um pouquinho mais, 1 ou 2 anos a mais, mas você entrar numa faculdade para você ter uma vida diferente. E não importa a idade que você tem. Sim ou não? A gente pode tomar essa decisão hoje, pode ou não pode? Pode. Só que o problema não é a gente decidir hoje, porque hoje a gente já sabe dos proventos, das coisas boas que virão se a gente decidir algo assim para a nossa vida. Você vai ter uma vida diferente, com certeza, tua cabeça vai mudar, e vai ser bênção. Só que é o seguinte, ela é permanente, até você terminar. Tem muita gente que começa ou sai daqui com alguns propósitos e algumas decisões feitas, e ao longo do tempo, ao longo do caminho, vai deixando para trás. São decisões que são permanentes e elas vão abandonando. O que faz essas pessoas abandonar? O que faz essas pessoas decidir, não continuar, não der constância nas suas decisões? Vamos lá. Primeira, decisões que fazem com que as pessoas não permanecem. As decisões que são pautadas nas emoções. Tudo que você decide na emoção não é duradouro. Você pode perceber, não sei se vocês que estão aqui já viram, mas várias vezes essa frase, se você pegar outras ministrações, você vai começar a ver isso. De eu falar no final do apelo, e eu falar assim, vem se você quer aceitar o Senhor Jesus como o Senhor Salvador, mas não vem debaixo de uma emoção. Ainda eu falo assim, a gente vai apagar a luz, e a gente vai pôr uma música no fundo, mas não é para gerar emoção em você, é para que você se desconecte de quem está do seu lado, para que você possa tomar uma decisão racional por Cristo. Sabe por que eu falo isso? Porque se você tomar diante de uma emoção, não tem valor. Se você vir para frente num apelo que algum pregador fez, de uma decisão que você precisava tomar, e você vir baseado somente na emoção do momento, quando você pisar por aquela porta para o lado de fora, o diabo vai fazer assim, vai assoprar essa decisão e já não vai ter mais valor para você. O que permanece? Quando você toma decisão num equilíbrio. Tem a emoção, mas também existe a razão. Então cuidado. Decisões pautadas nas emoções vão levar você a um erro. Irmão, e aí é amplo. Eu estou falando de continuidade, mas se a gente tirar a continuidade, muita coisa. Tem gente boa, pessoa que índole boa, que de repente cometeu um assassinato. Você conhece alguém assim? Por quê? Por conta do momento. Agiu diante da emoção. Porque se ele tivesse racionalizado, ele ia ver a desgraça e a destruição que ele está trazendo, não só para a vida de uma pessoa, mas para a sua própria vida. Vai na cadeia de Cianorte, e a gente fazer um trabalho lá. Quantas pessoas que estão lá, porque tomaram a decisão de impulso de uma emoção. Então, para dar continuidade, você precisa tomar a decisão do primeiro momento de forma racional.
Então não é emoção, eu estou decidindo racionalmente, com uma pitada de emoção, mas racional. Emoção somente evapora. Amém? Segunda coisa, você nunca pode, que eu já comentei, você nunca pode tomar decisões baseadas nos outros, não dá. Então tem que ser decisões baseadas em você. Você pode buscar conselhos, mas a decisão não é dos outros, a decisão é de quem? De quem? Sua. Eu não posso forçar você a vir aqui. Vou forçar você para trazer você aqui, para que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Não posso. Eu não posso pegar alguém lá fora e trazer essa pessoa para vir internar aqui, por mais que a vontade de todo mundo que está em volta, e a gente vê o que a pessoa precisa estar aqui. O Robson está aqui, e eu fiquei muito feliz que, não sei qual palavra que foi, umas 2 atrás, e o pastor Ângelo mencionou a vida do Robson, e a busca que o Robson tem tido da palavra de Deus, alegrou muito meu coração. O Robson, por muitos meses, eu encontrava ele na rua e eu dizia para ele: Robson, você tem que ir para casa, você tem que ir para casa de recuperação, você tem que mudar a sua vida. Foi ou não foi, Robson? Por muitas vezes, não adiantou. Mas depois chegou um momento em que ele tomou a decisão certa, ele veio para cá. Mas o meu conselho não é conselho de ímpio, era conselho de bênção. Só que tinha um monte de gente que andava com o Robson, que estava dizendo assim para ele: tem certeza disso? Não escuta o pastor não, vamos ali na esquina, vamos tomar mais uma pinga. Não, esquece isso aí. Tinha ou não tinha, Robson? Muitos. Ele tinha 2 caminhos a seguir, 2 coisas para ouvir. Hoje ele escolheu um conselho de alguém que queria o bem para ele, e está vivendo a consequência de uma decisão certa. Mas por quantos meses foi uma decisão errada? Não foi? Então olha só, em nome de Jesus, cuidado, quem você ouve e quem você escuta. Mais um, por que a gente não permanece? Porque nós somos indecisos. Porque a gente deixa, infelizmente, que o mundo espiritual se move contra a nossa vida, trazendo indecisões e incertezas. O diabo não desiste da gente. Quem crê nisso? Não desiste. Eu creio nisso todo o tempo. Porque todo dia eu vejo alguma coisa que o diabo está lá. O diabo desistiu de você, pastor Ângelo? Não desiste. Ele não desiste. E na verdade, quando a gente não está passando por uma luta, a gente fica até pensando: mas por quê? Será que o diabo desistiu? Será que eu não estou incomodando mais o inferno? E é verdade. Porque o diabo não desiste da gente, ele está todo o tempo. E ele aproveita, talvez uma característica nossa, de ter uma dificuldade de tomar a decisão, de trazer mais incertezas para o nosso coração. Cuidado. Isso pode atrapalhar você numa decisão que você tomou e você precisa todo dia permanecer nela. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz assim que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Mas a Bíblia diz também que o diabo ele lança dardos inflamados. Quer dizer, ele não toca em você, mas ele lança dardos em você. E esses dardos, ele tem uma direção, que é aqui, ó. E ele está constantemente trabalhando na nossa mente, tentando nos influenciar e tirar a gente de uma decisão contínua que nós tomamos e estamos continuando a tomar todos os dias para levar uma vida cristã autêntica. Ele quer que você fracasse nessa sua decisão. Mas em nome do Senhor Jesus, ele perdeu. Em nome de Jesus, toda decisão tomada aqui, você que está em casa, em nome de Jesus, que você possa permanecer, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de lutas, que você possa permanecer firme na decisão que um dia você tomou, de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Algumas coisas importantes sobre decisão, e eu já estou indo para o final. Primeira coisa, a maioria das decisões, ela tem caráter pessoal. Ninguém pode decidir por você. Às vezes a gente quer transferir essa decisão para alguém. Às vezes a gente quer transferir até para Deus, sabia? Às vezes a gente se busca em Deus decidir por nós. O que está travando às vezes a nossa vida de a gente tomar uma decisão e se posicionar é porque a gente está buscando uma resposta em Deus que Deus já deu. E Ele não vai falar, porque Ele já deu. Por que isso? Porque a gente não quer assumir a responsabilidade da nossa vida. Então é mais fácil
eu transferir para alguém decidir por mim, porque se der certo ou se der errado, a culpa não é minha. Se der certo, amém. É bom receber a glória daquilo que deu certo. Mas se não deu certo, a culpa não foi minha. Então eu transfiro. Está errado. Tem muitas coisas da nossa vida que as decisões têm que partir de nós. Tem gente aqui que eu tenho certeza que a mãe está com um calo no joelho de tanto orar e interceder pela tua vida. E esperando, e querendo, até mesmo querendo decidir por você, para que você viesse para casa e começasse a ter uma vida diferente. Mas nunca vai acontecer pela vontade dela, era uma decisão pessoal sua. Você foi influenciado por ela, mas você está aqui porque você tomou uma decisão. Decisões, a maioria delas são pessoais, você precisa decidir. E outra, eu tenho certeza que o pessoal de casa, o pessoal que está aqui, eu não estou falando mais com menino, estou falando mais com criança. A gente é adulto. A gente precisa entender que as decisões é nós que precisamos tomar e a gente assumir a responsabilidade dos nossos atos. Amém? Nós precisamos. Eu preciso decidir. Talvez tem decisões que você precisa tomar e você está esperando e protelando. Em nome de Jesus, a decisão ninguém vai tomar por você. Você precisa tomar. Nem Deus. Deus ponta o caminho, mas não decide. Não adianta orar. Ah, você quer saber a vontade de Deus para isso? Amém. Daí mudou o cenário. Não é decidir, é saber qual a vontade de Deus para que você possa decidir. Mas a decisão é sua. A vontade de Deus está descrita na palavra. Você quer saber a vontade dele? Busca na palavra. Está lá. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Deus está falando, escolhe a bênção. E fala como você escolhe a bênção, através da obediência. Tem gente perguntando assim, será que eu devo separar da minha esposa? E na Bíblia está escrito, Deus já falou, o que Deus uniu, o homem não separa. Então vai ter que resolver. A decisão é resolver seu casamento. Não é separar, não é destruir seu casamento. Então não adianta você orar para isso. Deus já estabeleceu a vontade dele, que Deus uniu, o homem não separa. Ponto. Acabou. A gente tem na Bíblia vários homens de Deus que tomaram algumas decisões que mudaram a sua realidade, mas eles tomaram. Aqui Josué, que nós estávamos falando. Eu tomo uma decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a decisão que ele e a casa dele ia servir ao Senhor, nenhum outro Deus, mas ao Senhor. Daniel foi preso e foi para a Babilônia. E ele foi escolhido como uma das pessoas para poder servir ao rei. E ele precisava comer de umas iguarias, de coisas que eram oferecidas a outros deuses. E quando estava junto com ele vários rapazes, e muitos daqueles rapazes, eles comiam daquilo que era destinado a ídolos. Mas Daniel, ele se posicionou. Daniel disse assim, eu não vou comer. E ele não comeu. Ele fez um trato com a pessoa que servia o alimento, dizendo que era para trazer outras coisas, mas não aquilo que era oferecido a ele, a ídolos. Ele se posicionou. Ele tomou a decisão. Ele precisava orar para saber se ele tinha que tomar essa decisão? Não. Ele já sabia que era entregue a ídolos, então era comida amaldiçoada que ele não poderia colocar, ingerir aquela comida. Não precisou nem orar, ele já se posicionou. Amém? Então a decisão é pessoal. Irmão, nós não somos meninos, nós não somos mais criança. Em nome de Jesus. Todas as decisões você precisa tomar você, fazendo o processo certo. E em nome de Jesus, você assumir também a responsabilidade da sua decisão. Amém? Outra coisa importante sobre decisão. Decisões, elas mostram e apontam o nosso futuro, influenciam o nosso futuro. Sim ou não? Sim. Gente, uma decisão errada pode custar a sua vida. E eu estou falando de verdade. Uma decisão errada pode custar a sua vida. Olha esse menino que eu falei. Ele estava no CAP, acho que 2 semanas atrás, alguns dias atrás. Foi internado na Betânia, resolveu sair da Betânia, ficou acho que 2 dias no CAP, morreu. Então uma decisão errada. Se ele estivesse na Betânia, ele tinha morrido? Não, estava lá no processo de recuperação. Mas ele pegou, decidiu errado, custou a vida. Decisões na nossa vida trazem consequências na nossa vida. Amém? Cuida disso. Outra coisa, toda decisão tem um preço para pagar, por menor que seja. Tudo que eu decido tem um preço.
Não é de graça, vai ter um preço. Até a salvação, que você recebe pela graça, mas quando você decide permanecer na salvação, tem um preço de viver uma vida em santidade, abandonando o mundo e vivendo perto de Deus. Tem um preço, é contínuo. Eu decidi por Jesus há muitos anos atrás, e todo dia eu pago esse preço. Dizer não para as vontades da carne, dizer não para uma vida errada, abrir mão de muitas coisas terrenas que o diabo pinta de sendo uma coisa boa, porque eu decidi um dia e continuo nessa decisão de morar no céu, através do sacrifício de Jesus na cruz. Tem um preço, tudo tem um preço. Daniel pagou um preço, passou a não se alimentar das iguarias do rei, e começou a comer coisas que humanamente não ia sustentar ele. Mas Deus agiu na decisão dele, e assim Deus faz com a gente. Pior, Daniel uma vez, ele decidiu continuar adorando a Deus, e veio uma publicação do rei, que todo aquele que se curvasse a outro Deus que não fosse a estátua do rei, ele ia ser punido, ia ser jogado na cova dos leões. O que ele fez? Ele permaneceu firme na sua decisão. Teve uma consequência? Teve, foi jogado lá. Mas Deus agiu na decisão, Deus poupou a vida dele. Deus abençoa aqueles que tomam a decisão correta. Amém? Glória a Deus. E por último, toda decisão é fundamental, da nossa vida também tem uma recompensa. Tem um preço e tem uma recompensa. O preço, Jesus não pagou o preço por nós na cruz? Sim ou não? Sim. Mas ele teve a recompensa da glória. Se você pegar lá, não vou ler o texto, não precisa procurar, que está em Lucas 24, 26, que diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus, ele entregou sua vida na cruz por nós e pagou o preço de cruz. Ele pagou um preço de cruz por nós, mas trouxe uma recompensa. Além dele estar no estado de glória, ele deu para a gente a condição de poder estar junto com ele na eternidade. Teve uma recompensa. Teve uma recompensa. Então tudo na nossa vida, todas as decisões têm um preço, porque se é uma decisão tem um preço a ser pago. E toda decisão traz uma consequência, e geralmente a decisão certa traz uma recompensa. Amém? Glória a Deus. Queria convidar o pessoal do louvor para vir. E eu tenho, por último, eu vou só ler. Eu queria falar de algumas etapas que você precisa ter para tomar a decisão certa. Então a gente já viu alguns aspectos das decisões e como que isso influencia a nossa vida positivamente, negativamente. Mas algumas etapas. Primeiro, quando você for decidir alguma coisa, em nome de Jesus, identifique o problema. Foca no problema. Por que você está tendo que tomar essa decisão? No problema. Não primeiro ponto na decisão. Avalie o problema, para depois você pensar na decisão que você vai tomar. Segunda coisa, controle a sua impulsividade, suas emoções, a sua vontade, controla. 3, filtra as opiniões dos outros, como a gente já falou. 4, analise as alternativas, pensando nas consequências que ela pode trazer na sua vida. Então analisa. Se você está diante da sua vontade de você fazer algo, de repente até voltar a usar droga ou consumir alguma coisa, se você começar a pensar a consequência, a sua vontade do uso, mas você começar a pensar na consequência, com certeza você vai repensar. E em nome de Jesus vai te dar força para você tomar a decisão errada. Não quero isso para a minha vida. A consequência é destruição. Quantos aqui já sofreram a consequência da droga, por exemplo? Você que está assistindo, talvez não é a droga seu problema, mas quantas coisas que você tomou de decisão, e no momento parecia uma coisa boa, mas você não pensou nas consequências, e talvez você está vivendo hoje, infelizmente, a tristeza da dor, de ter tomado uma decisão errada. Pensa nas consequências. Gente, em nome de Jesus, entenda que a nossa vida, ela é várias áreas, sim ou não? Várias. A gente tem a nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida física, nosso trabalho, tem nossa saúde. A gente tem vários aspectos da nossa vida. Toda decisão que eu vou tomar, eu preciso
contemplar todas essas áreas, eu preciso analisar cada alternativa. Eu posso tomar uma decisão na minha vida que para aquele problema é uma coisa boa, mas pode me trazer uma consequência maior, um problema maior. Eu estou passando uma dificuldade financeira, eu posso começar a trabalhar em 2, 3 empregos, em 3 turnos. Posso ou não posso? Posso. Eu posso fazer isso. Mas a consequência na minha vida vai ser grande, porque eu não vou ter mais contato com a minha família, vai destruir minha família, vai acabar com a minha saúde, porque eu não vou ter mais tempo para me descansar, vai trazer um prejuízo mental, emocional, a minha mente vai ser abalada, eu vou perder todo o sentido da vida, porque só vou estar focado no trabalho. Consegui o recurso que eu precisava? Consegui. Resolveu o problema do dinheiro? Resolveu. Mas quantos prejuízos me trouxe? Então cada decisão eu preciso avaliar, que impacto que isso vai ter em todas as áreas da minha vida. Cuidado, gente, a decisão é você que tem que tomar, mas você tem que avaliar ela, avalia todas as possibilidades. Quinto, se necessário, busque uma confirmação na vontade de Deus. Eu coloquei se necessário, porque tem coisa que a gente já sabe a vontade dele, você não precisa pedir confirmação, Deus já falou, como eu disse. Mas talvez tem coisa que para no seu coração como uma dúvida. E talvez você tenha dúvida se Deus está mandando você ir para a direita ou para a esquerda. Se você não tem a resposta, busca nele. Se não está escrito na palavra, busca nele. Ele vai falar com você. É aquele texto que eu acabei de dizer, quando a gente estava no momento da oração. Que é para a gente clamar a ele, clama a ele. E ele vai responder. Ele vai anunciar qual a decisão que nós precisamos tomar, que ainda é oculta para a gente, mas ele vai revelar. Busca nele, e ele vai falar. E sabe como é que Deus fala? Deus fala com paz, irmão. Deus fala com paz. Quando você está buscando a confirmação de Deus, e o seu coração se enche de paz, diante daquilo que você está para tomar de decisão, vai dar certo. Se pairou 1% de dúvida, não faça, porque talvez o que Deus está falando para você para aquele momento é espera, ou talvez o que Deus está falando para você é segue para outro caminho. Deus fala com paz, amém? E por último, não procrastine, não fica tardando para tomar uma decisão. Tem decisões que não são no campo da agora, mas tem muitas decisões que nós precisamos tomar que é do campo da agora. E talvez Deus trouxe você que está aqui na casa, trouxe você que está em casa, porque você tem decisões que você precisa tomar hoje. E talvez você está procrastinando para tomar essa decisão. Você está deixando. Você não está tomando a decisão agora, você está adiando essas decisões. Chegou a hora, em nome de Jesus, de você tomar a decisão na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Não procrastine. Sabe o que o diabo faz? Eu vejo isso muito na vida das pessoas, em um momento da minha vida isso fez também. Muito. Está um cheiro de queimado. Não sei se você está sentindo. Ah, tá. Está tudo certo então, gente. Olha o que aconteceu. No momento da minha vida, o diabo puxou a freio de mão da minha vida. De verdade. Eu tinha que tomar uma decisão e eu não tomava. E eu sei que eu feri pessoas. E uma pessoa muito especial para mim, que hoje é minha esposa, por demorar, procrastinar diante de uma decisão que era minha, que ela já tinha tido a sua decisão, mas faltava a minha. Mas por consequências do passado, do fim do casamento, de não querer assumir a responsabilidade de um casamento, e na possibilidade que Deus estava me dando de ser feliz, eu demorei anos para tomar uma decisão para entrar de novo num casamento. E eu sei o quanto que isso trouxe de consequência para a minha vida, esse demorar de algo que eu já tinha certeza, mas eu fui procrastinando. Era como se o diabo tivesse puxado, literalmente, a imagem mental que eu tenho, é o diabo puxando o freio de mão da minha vida, e não permitindo eu andar nem para frente, nem para trás. E talvez você se encontre aqui assim, talvez você está em casa desse jeito, não está legal, tem decisões que você precisa tomar, mas está com o freio de mão puxado. E o diabo, ele quer que isso aconteça, porque ele não quer que você seja feliz, ele quer destruir você. E a gente precisa tomar essa decisão. Então, hoje, em nome de Jesus, eu queria que você, pela fé, soltasse o freio de mão.
e vivesse todas essas etapas aqui para tomar uma decisão certa que realmente vai impactar a sua vida de forma positiva. Você que está ouvindo, em nome de Jesus, chegou a hora de você tomar uma decisão na sua vida. Não procrastinar, não ficar deixando para depois. Talvez chegou a decisão de você tomar a decisão agora. E uma das decisões mais importantes do ser humano é a decisão por Jesus. E tem muita gente procrastinando. Essa que é a maior decisão do ser humano, está deixando para depois. Não, mas e se eu não conseguir permanecer? E se eu não conseguir realmente ser um cristão autêntico? O se e se não é de Deus, irmão. Porque Deus não é um Deus de confusão. O e se que sai da tua boca, você está falando aquilo que o diabo está colocando no seu coração através da sua mente. Porque o futuro pertence a Deus, não ao diabo. A decisão que você toma, quando você toma uma decisão por Cristo, com certeza, você vai passar por luta. Assim como eu passo todo dia, não é diferente do pastor Ângelo, ninguém está aqui que já tem anos que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e quem está nos vendo. Vai ter luta, mas tem uma diferença. Antes eu também tinha, só que eu estava sozinho. Agora eu tenho luta, mas o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, está comigo. Antes eu era pequenininho, porque eu estava só. Hoje eu sou gigante, porque Deus habita em mim. Hoje eu faço as palavras do apóstolo Paulo, as minhas palavras. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso enfrentar todas as dificuldades, porque eu sei que o Senhor está comigo. E tem muita gente procrastinando por conta disso, por essa insegurança. Quando você faz isso, você está deixando Deus pequenininho na tua vida. Irmão, se você quer ter uma vida plena, uma vida abençoada, você que está assistindo, chegou a hora de você tomar uma decisão. Não dá para procrastinar, não dá para deixar para depois, ou depois pode ser muito tarde. E eu queria, em nome de Jesus, que aqueles que estiverem aqui, os meninos, ficam de pé, e que vocês fechassem os seus olhos, e que você estivesse se concentrando na tua vida. Como eu disse no início, não é para gerar uma emoção, porque se você tomar essa decisão na emoção, não tem serventia nenhuma, você vai abandonar. Mas que você possa tomar na razão, mas que você possa sair daqui com uma decisão, não procrastinar. Se você está assistindo a gente de casa, em nome de Jesus, faça da mesma forma. Se você conseguir apagar a luz ou ir para um quarto onde está só você, assim faça, em nome de Jesus, porque essa é a maior decisão que um ser humano pode tomar. E aqui, o que está em jogo é a tua vida, é a tua vida, porque ninguém tem a garantia da vida. Hoje eu estava com umas pessoas, eu estava numa fila para pegar o meu almoço, uma pessoa disse assim para mim: hoje, graças a Deus eu tive uma conquista, eu estou vivo, diante de um cenário tão horrível que nós estamos vendo. Só da gente acordar de manhã já é um momento de paz, de bênção, que a gente tem que glorificar o nome dele, porque a gente não tem a garantia. Mas em nome de Jesus, a decisão que você toma, independente se você vai permanecer por mais tempo ou menos tempo nessa terra, uma coisa você vai ganhar de presente, que é a salvação em Cristo Jesus de eternidade em eternidade. Então, em nome de Jesus, é uma decisão muito importante, que só você pode tomar, e que as consequências dela podem mudar completamente a tua vida. Você não vai ser mais conhecido por aquilo que você era, mas por aquilo que você acabou tornando-se agora, filho de Deus. Você não é mais aquele, talvez usuário de droga, bebum, adúltero, mentiroso, trapaceiro. Eu não sei qual era a tua realidade do passado, talvez de coisas muito que nem nós, na nossa razão humana, a gente consegue avaliar. Mas você vai abandonar esse seu passado, ele vai ser simplesmente algo que trouxe um aprendizado para a tua vida, porque Deus vai começar a partir de agora, reescrever uma nova história. É por isso que o Senhor Jesus, quando Ele fala desse momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele fala que é um novo nascimento. É porque você abandona a velha vida e você começa uma vida de novo. E o que vale, o que você vai ser conhecido, vai ser por aquilo que você vai ser e construir em Deus, em Cristo, a partir desse momento. É uma decisão que muda completamente a tua realidade, a partir de agora e no futuro. Não procrastine, não deixe para depois. E o que eu estou falando aqui não é uma religião,
Tem gente que está preso numa religião para tomar essa decisão. Em nome de Jesus, abandona a religião, irmão. Porque a religião era um instrumento para que você pudesse tomar essa decisão e continuar vivendo essa decisão todos os dias. Mas talvez a decisão é teu Deus, que você precisa hoje de tomar a decisão de desbancar da tua vida, e passar a saber que a partir de agora você tem livre acesso ao Pai, não mais através da religião, mas você tem livre acesso a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rompeu do templo. O significado daquele momento era dizer: agora você não precisa mais da religião, você precisa agora se conectar diretamente comigo. Você tem livre acesso ao Pai. Eu posso dobrar meu joelho, eu posso agora falar com Ele e Ele vai me ouvir. Em nome de Jesus, é uma bênção que está disponível para você, se você tomar a decisão certa. Talvez ainda falta você tomar essa posição. Talvez falta você se posicionar diante dessa decisão. Talvez você tomou essa decisão no passado, mas você deixou para trás. Talvez você abandonou ela. E agora Deus está dando uma oportunidade de você fazer uma nova aliança com Ele, tomando a decisão certa de entregar verdadeiramente a sua vida nas mãos dEle. E se você deseja aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que você pudesse, de alguma forma na internet, talvez colocando duas mãozinhas, eu não sei, de alguma forma eu queria que você se manifestasse, para que nós possamos conhecer você e orar pela tua vida. E você que está aqui, em nome de Jesus, com os olhos fechados, que toma essa decisão talvez de reconciliação com Deus, ou talvez é a primeira vez que você toma a decisão de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, com os olhos fechados todos, eu queria que você pudesse levantar uma das suas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aqueles que tomam essa decisão, que permaneçam. E você que está na internet, que tomou essa decisão, da mesma forma, eu queria que você orasse comigo, em nome de Jesus. Pega essa mão que você levantou e coloca no teu peito, em nome de Jesus. Põe tuas duas mãos no seu peito, em nome de Jesus. E se isso realmente é uma decisão plena que você toma em Deus, se é uma decisão que vai mudar completamente a tua vida, uma decisão pessoal, não por influência do pastor, não é uma emoção por conta da música que está tocando, porque você está com os olhos fechados, mas é de forma racional, porque você entendeu que Jesus morreu na cruz por você, e que agora você aceita o sacrifício, do tamanho do amor que Cristo teve por nós, do qual Ele se entregou a sua vida na cruz do Calvário. Eu queria que você orasse comigo, em nome de Jesus, com autoridade, para envergonhar o diabo nessa noite, e para que você possa alegrar o coração do Pai. Ore comigo. E eu queria que você repetisse assim: Senhor, estou aqui na sua presença. E hoje eu tomo a maior decisão da minha vida. A partir de agora, Senhor, eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu agora peço a Ti, Senhor, escreva meu nome no livro da vida, e que o Senhor possa estar comigo, para que eu possa viver todos os dias uma vida cristã autêntica e verdadeira, fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Eu agora entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com os olhos fechados ainda, quero orar por você em nome de Jesus. Depois a gente vai terminar com uma canção, mas agora eu queria que você, em nome de Jesus, fechasse os seus olhos. Talvez você foi uma dessas pessoas que aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu fico feliz pelo privilégio de eu poder estar aqui, podendo ver a face de cada um daqueles que levantaram a mão e saber que foi uma decisão verdadeira e genuína.
que não foi algo pautado numa emoção, mas algo que realmente mudou histórias nessa noite. Eu creio, em nome de Jesus. Eu não consigo ver o seu rosto que está aí na internet, mas pela fé eu creio que essa decisão vai mudar a partir de agora a sua vida, em nome de Jesus, e que a sua confiança está nele. E quando a gente toma essa decisão, além de a gente aceitar Jesus e ter a garantia da vida eterna, você ganha uma família, e somos nós, cada um de nós. Você não está sozinho nisso, em nome de Jesus. Quantas pessoas que tomaram essa decisão aqui na casa de recuperação e quando saíram se esqueceram da família que um dia eles ganharam. Mas que você possa gravar isso no seu coração. O início da nossa história não está simplesmente aqui como família nos 9 meses do seu tratamento, mas até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Nos seus momentos difíceis você tem uma família que Deus vai usar para te acolher e te ajudar. E assim como nós também, quando eu tiver os meus problemas, as minhas lutas, assim como tem acontecido, eu sei que Deus vai levantar alguém da minha família para poder me ajudar. E eu não estou falando de família de sangue, eu estou falando de família de fé, da minha família espiritual, do qual eu ganhei, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, você não está sozinho, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa noite, e pelo privilégio, ó Pai, de poder estar aqui, contemplando, ó Pai, desses ensinamentos que o Senhor falou ao meu coração, e eu tenho certeza, Senhor, que falou ao coração de muita gente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando força para que nós possamos permanecer, Senhor, naquilo que nós decidimos nessa noite. O diabo tinha segurado e prendido muitas vidas, mas ele perdeu nessa noite, e a vitória é do Senhor, e aqui nós estamos para glorificar e exaltar o seu santo nome. Ó Pai, obrigado, Senhor, por essas pessoas que eram apenas pessoas amigas, conhecidas, mas que a partir de hoje são nossos irmãos, que agora fazem parte da mesma família do qual nós pertencemos, e não é uma religião, é uma família, a família de Deus, a família de Cristo. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome por isso. Ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, zelando por nossas vidas. Ó Pai, que essa decisão possa permanecer, que nós possamos nos ajudar uns aos outros, ó Pai, que nós possamos ser influências positivas um para com o outro, para que nós possamos a cada dia, Senhor, fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado, ó Pai, que o Senhor possa estar dando para cada um de nós uma semana abençoada, uma noite de paz, uma noite de alegria, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não presta, todos os nossos erros, todos os nossos fracassos. A partir do momento dessa decisão, nós entregamos nas Tuas mãos, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, e agora, Senhor, em nome de Jesus, começa a escrever uma nova história nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, uma semana de paz, de bênção, milagres aconteceram no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queria deixar aqui um último recado para você que está conectado. A partir de amanhã a gente começou um projeto novo. Eu tinha esquecido de falar, mas eu queria que você gravasse. Nós estamos com várias pessoas que são usadas por Deus, da nossa família, da pequena parte da família de Cristo que se reúne no Ministério Sou Vivo, onde nós vamos estar entregando para você todos os dias, antes das 7 horas da manhã, um devocional de 3 a 5 minutos, com uma palavra, uma explicação da palavra e uma oração para que você tenha um dia abençoado. Então, em nome de Jesus, a partir de amanhã a gente está postando, que você possa replicar essa palavra para todas as pessoas que você conhecer, porque tem certeza que vai edificar a vida de alguém. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vocês estão aqui também, glória a Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus.